E, sim, eu já dei aula de informática também. Antes que alguém pergunte. Bom, vamos lá. Sétimo ano, História. A gente parou com a atividade... Página... Hoje não. Coloquei uma atividadezinha para vocês na página 161, né? E página 162. Que foi até dia 13 de julho, a data de entrega. E algumas senhoras e alguns senhores ainda não entregaram. Bom, só ver uma coisinha aqui. 13 de julho entrega, né? Semana passada. Essa atividade foi postada dia 8, né? Porque eu não consegui postar dia 7, terça-feira. Vamos lá, vamos só retomar aqui a ideia. Eita, professor, posso enviar minha prova? Pode. Tá bem, pode sim. Tá, todo mundo já coloca o nome, tá? Vamos lá, vamos retomar o que foi que aconteceu aqui. Dia 8 foi na semana que a gente conhece como semana retrasada, né? Não foi na semana passada. Eu postei essa atividade, tá bem? Semana passada, na segunda e na terça, não tivemos nossas aulas de história, né? Eu tenho uma aula de história aqui segunda e terça. O professor não está dando esse site discussões. Talvez é a internet de vocês, ô Mariana. Bom, continuando. E semana passada a gente não teve nenhuma aula de história, né? A gente vai corrigir a atividade da página 161, tá certo? E da página 162. Deixa eu só ver quem foram as 6 pessoas maravilhosas que mandaram a atividade. Tá bem. Lembrando que a atividade foi passada, olha, dia 8, tá? A data de entrega era dia 13. Então, tá com um pequeno atraso aí, né? Página 161, tá bem? Mas vamos lá, pelo sim, pelo não, vamos corrigir. Aqui tá não tá chovendo aí? Aqui não tá chovendo, não. E repangalejando também, tá? Vamos lá. Primeira questão. A transição do feudalismo para o comércio marítimo fez surgir um novo modelo econômico, o mercantilismo. Defina-o. Atenção, prestem atenção. Ouçam as sábias palavras do tio Carlos. Bom, prestem atenção. Mercantilismo vai ser a base de nossa prova de história, tá bom? Prova bimestral. Estudem o mercantilismo, tá ok? Muita atenção nisso, tá bom? As páginas são cruciais para nossa nota ir lá para cima. Above and beyond. Bem alto. Na ordem, o Pablo pediu, pode falar, Pablo, depois a Maria. Assim que o Pablo terminar, Maria, já pode começar, tá bom? Tá escutando? Tô. Um modelo baseado num conjunto de ideias e práticas econômicas, cuja base era a acumulação de metais como ouro, prata e metalismo. Metalismo, isso. Quase que não sai. Maria? Se eu estava escutando? Sim. Pronto. Mercantilismo é o conjunto de práticas econômicas desenvolvido na Europa na Idade Média, entre os séculos XV e o final do século XVIII. Mais alguém? One more? Finalizo, colocou igual do Pablo. Enrolei a língua. Bom, vamos Que lá. é isso, professor? Chama o meu nome de Pablo, é?
Errei, rapaz. Vamos lá, primeira questão, vamos lá. Mercantilismo, um modelo econômico baseado. Vamos lá, pessoal. Deixem de brincadeira no chat. Parou. Diego, tá bom. Mercantilismo é um modelo econômico baseado num conjunto de ideias e práticas econômicas, cuja base era a acumulação de metais, né, que é o metalismo, balança comercial favorável e protecionismo econômico e intervenção do Estado monárquico na economia, certo? Mariano, eu acho que o problema é a sua internet, porque eu estou notando que você está sendo retirado demais do site, tá bem? Então, acho que tem a ver com a sua internet. Cite as bases econômicas do mercantilismo. Pode sim, Pablo. Metalismo, mercantilismo comercial e marítimo. Maria. Eram elas o bulionismo ou metalismo, o colbertismo ou balança comercial favorável e o mercantilismo comercial e marítimo. E o protecionismo também, viu, pessoal? Mas a de você está correta, tá bom? Muito boas. Terceira questão. Os reis espanhóis e portugueses viam no metalismo uma forma de consolidar seu poder. Comente essa afirmação. Pode sim, Maria. Os reis espanhóis e portugueses viam no metalismo, ou seja, na acumulação de metal, uma forma de ampliar suas riquezas e, consequentemente, consolidar seu poder, visto que acumula esses materiais permitia a manutenção de exércitos. Pode sim, Pablo. Eu coloquei assim: acumular esses metais permitia a manutenção de exércitos. Quanto mais metais acumulados, mais poder tinham os reis. Isso. Quanto mais metais acumulados, mais poderosa era a nação. Né? Você tinha mais condições de financiar uma guerra, por exemplo. O metalismo representava poder. O acúmulo de metais preciosos representava o quão poderoso era o seu reino. E, claro, mais rica era a nação, né? E o senhor, mensagem, professor. O que, Lara? Eu não entendi. E sim, Diego, eu ainda acredito que é a internet. A minha aqui está em 41 mega, não vai cair mais tão cedo. Eu acho que ainda é a internet, embora o Meet tenha dessas coisas. MGBR, o que é isso? Pois é, olha, a imagem está ruim, é por conta do quê? Da internet. A minha está tendo saída boa. A minha saída está em 39 mega, então ela está indo boa. Olha aí, tá chovendo, né? Então a internet, o sinal fica ruim mesmo. Próxima questão. Os portugueses lançaram-se aos mares e oceanos na busca de rotas comerciais que levassem às Índias. Chegaram a novas terras e não acharam os metais preciosos que tanto almejavam, pelo menos a princípio, mas a viagem não foi tão em vão. Descobriram uma árvore que rendeu bons lucros aos portugueses. Reflita e comente sobre a importância do pau-brasil na época.
Pode sim, Maria. Eu coloquei assim, o pau-brasil servia como tintura para roupas, móveis, para obter corantes artificiais, entre outras coisas. Pablo, pode falar. Eu coloquei assim: eles lucravam com a exploração, enquanto que a colônia perdia seus recursos. Professor, desculpa pelo azul aqui no fundo, é a mãe gritando com meu avô aqui. Tá bem. Acontece, acontece. Aqui tem um cachorro no fundo também. Então, eu diria que estamos quites. Bom, vamos lá. Olha, a gente vai ver daqui para frente práticas mercantilistas holandesas, francesas, inglesas também. E isso também vai fazer muito, vai integrar bastante, né? Vai fazer parte das provas bimestrais, tá certo? Então, muita atenção a esse conteúdo. O professor perguntou se pode a prova. Pode sim, Lara, pode sim. Agora sim. As práticas mercantilistas inglesas, abaixo da nossa atividade, tá bom? A gente acabou de fazer, ainda na página 162. As práticas mercantilistas desenvolvidas na Inglaterra eram diferentes daquelas de Portugal e da Espanha. Em primeiro lugar, os ingleses demoraram a iniciar seu processo de expansão marítima, devido à Guerra das Duas Rosas. Além disso, as suas práticas econômicas para o chamado comercialismo consistia na exportação de seus produtos manufatureiros e têxteis. Esse modelo seria determinante para o futuro surgimento da chamada Revolução Industrial. Outro fator importante para o fortalecimento, antes de mais nada, vamos prestar atenção aqui no seguinte, né? Consistia na exportação de seus produtos manufatureiros e têxteis, né? Ou seja, a gente nota aqui uma produção bem mais voltada para o comércio externo do que para o comércio interno, né? Produto sendo produzido no país, mas não circula dentro dele, e sim fora dele, tá vendo? Pessoal, deixem os comentários, principalmente esses comentários depreciativos para lá, tá bem? Se não tá com a imagem boa, se tá saindo, reclamar não vai resolver, tá bom? Se temos um problema, vamos olhar para a solução e não para o problema. A princípio, a solução aqui a gente não pode fazer muita coisa. A gente não pode melhorar a internet, a gente não pode desfazer a chuva, tá bem? A chuva é um problema grande demais para a gente se preocupar. Pense da seguinte maneira: se o problema tem solução, ok, eu não preciso me preocupar, porque tem uma solução, né? E se o problema não tem solução, também não preciso me preocupar. Não tem solução. Quebrar minha cabeça não vai adiantar de nada. Então, tanto o problema tendo solução, como o problema não tendo solução, você não precisa se preocupar. Fique tranquilo e tudo vai passar, tá bem? Respire. Não há motivo da gente se estressar. Eu vou retomar a leitura. Eu estava falando do fortalecimento comercial. Outro fator importante para o fortalecimento econômico dos ingleses era a sua forte marinha mercante. Além de embarcações muito bem feitas, fortes e rápidas, os ingleses tinham marinheiros bem treinados para as práticas do comércio marítimo. Seguindo a sua linha de comercialismo, no ano de 1600, os ingleses criaram a chamada Companhia Britânica das Índias Orientais, que serviria como estrutura para facilitar e consolidar o comércio. Sendo assim, criaram entrepostos comerciais na Índia e na Indonésia.
e desenvolveram bastante o comércio exterior, fortalecendo o Estado inglês. E isso nós podemos notar que esse grande... que esse grande desenvolvimento marítimo, de tecnologia marítima que eu estou falando, teve seu reflexo no começo dos anos de 1800, né? Quando Napoleão assumiu o poder na França e estava dominando, né, todos os territórios próximos, né? Dominando Itália, dominando a Prússia, dominando boa parte da Alemanha, né? E ele tentou até mesmo dominar a Inglaterra, né? Só que, como a Grã-Bretanha é um aglomerado de ilhas, né, a única maneira de lutar contra os ingleses seria numa batalha naval, né, uma batalha marítima. Só que a Inglaterra tinha uma inteligência, uma estratégia e um poder militar naval absurdamente superior em relação a várias outras nações, e, claro, incluindo a França. Basicamente, os britânicos massacraram as tropas marítimas de Napoleão. Tudo isso por conta desse processo de desenvolvimento marítimo comercial. Se fez necessário navios rápidos, mas que fossem resistentes ao mesmo tempo. Se fez necessário que tivessem marinheiros bem treinados, com muita estratégia, muita inteligência e muita tática naval. E claro que isso teve reflexo nos seus exércitos. Nós podemos notar isso, como eu acabei de falar, nas batalhas que eles digladiaram com os franceses, com Napoleão. 1814, se não me falha a memória. Tá certo, Raíssa, tudo bem. Continuando. Já em finais do século XVII, a Inglaterra caminhava para ser a principal potência econômica marítima da Europa e, consequentemente, do mundo. O comércio marítimo estava bastante fortalecido e alcançava um espaço de relações econômicas extensas e interligadas. Para manter esse controle da Inglaterra e fazer dela a principal potência econômica da Europa do século XVII, 2 atos de navegação foram estabelecidos. Primeiro ato de navegação, elaborado em 1651 por Oliver Cromwell, consistia na obrigação de todos os produtos serem transportados em navios ingleses. Em outras palavras, o comércio estabelecido com as colônias africanas, asiáticas e americanas estaria sob controle dos ingleses. Pois as nações teriam de pagar taxas e tributos para as embarcações inglesas. Os estados que se recusassem a usar os navios ingleses eram atacados, pilhados e afundados pela marinha mercante inglesa. Basicamente, né, explicando esse primeiro ato de navegação, os países eram obrigados a usarem os navios britânicos. Quem se recusasse seria atacado. Segundo ato de navegação, em 1660, mais um ato de navegação foi criado. Mesmo com a obrigação de transportar os seus produtos em navios ingleses, em muitas situações, as monarquias absolutas europeias conseguiam evitar isso. Sendo assim, esse ato obrigava as embarcações a terem um capitão de nacionalidade inglesa. E 70% da tripulação deveria ser constituída de ingleses. Ou seja, mais uma vez aqui, a Inglaterra se fortalecendo na sua expansão marítima, na sua expansão comercial marítima por meio da pressão. As práticas mercantilistas francesa e holandesa. A França
procurou desenvolver a industrialização manufatureira com base de sua economia, como base de sua economia, aliás. Essa prática recebeu o nome de colbertismo, em referência ao ministro de Finanças francesas do governo de Louis XIV, Jean-Baptiste Colbert. Os principais produtos manufatureiros eram tecidos de luxo, malharias, tapeçarias, porcelanas e objetos de vidro. O país usou de protecionismo econômico para fortalecer a indústria manufatureira interna, bem como evitou que os franceses importassem mais do que exportassem. Aquela história que eu falei para vocês. Quando eu importo mais e exporto de menos, então eu deixei o caixa no vermelho, né? Porque se eu importei muito e exportei pouco, é porque eu comprei muito e eu vendi pouco. A ideia do protecionismo é totalmente o contrário. Você vender muito para outros países e você comprar pouco dos outros países. Sinal de que você está fortalecido economicamente. Ou melhor, que você está fortalecendo a sua economia interna, tá bem? Já os holandeses desenvolveram uma forte burguesia mercantil e bancária. Em outras palavras, o comércio holandês era controlado diretamente pela classe burguesa, que tinha como base 3 fatores: Companhia Holandesa das Índias Orientais, Banco de Amsterdã e colonialismo. A Companhia Holandesa das Índias Orientais, criada para funcionar como se fosse uma empresa, definia as relações comerciais estabelecidas principalmente com as Índias e com diversas colônias holandesas. Foi fundada em 1602, 2 anos depois da Companhia Britânica das Índias Orientais. Banco de Amsterdã, responsável pela circulação de moedas nas relações comerciais através de empréstimo e juros, aliás, de empréstimos a juros altos. Geralmente, esses recursos eram usados para compra de mercadorias e embarcações para transportá-las. Colonialismo. Os holandeses exploravam os bens naturais das colônias e comercializavam com outras nações europeias. Dessa forma, surgiu o chamado Pacto Colonial, que consistia em um conjunto de leis e normas que tinham por objetivo fazer com que as colônias só comercializassem produtos com sua respectiva metrópole. A economia das colônias, portanto, complementava a economia das metrópoles, ou seja, Estados Unidos só poderia comercializar com sua metrópole, que era a Inglaterra. Já a Inglaterra comercializava com outros países. Por que os Estados Unidos só podia comercializar com a Inglaterra? Porque os Estados Unidos era colônia e a Inglaterra era metrópole. E o que é que isso quer dizer, professor? Quer dizer que foi a Inglaterra que colonizou os Estados Unidos. Trazendo para nós aqui, Brasil, éramos a colônia, Portugal era a metrópole. Certo? Entenderam esse conceito? Colônia, metrópole. Colônia é quem foi colonizado. Metrópole é quem colonizou, tá certo? É desse jeito, ô Pablo. Aqui, a lei aqui dizia o seguinte, tá certo? No mercantilismo holandês, com o colonialismo,
a colônia só poderia comercializar com a metrópole. O que é colônia e o que é metrópole? Professor, desculpa ter saído. Tá bem. Colônia é aquela região que foi dominada, que foi colonizada. A metrópole é o país ou império, seja lá o que for, que colonizou, tá bem? Os Estados Unidos eram a colônia e a Inglaterra era a metrópole, tá bem? Foi isso que eu quis dizer, Paulo. Trazendo para nós, né, lá no começo dos anos de 1500, nós éramos a colônia e Portugal era a metrópole. Ficou melhor explicado agora? Pronto. Essa é a principal ideia de colônia e de metrópole, tá bem? A metrópole é quem colonizou. A metrópole é quem colonizou. A colônia é quem foi colonizado, tá bem? Tudo bem, pessoal. Tá com um cheirinho de terra daqui, eu acho que tá chovendo por aqui também. Acho que eu tô até escutando chuva. Talvez caia aqui também. Então, não precisa nem se desculpar, não. Eu entendo a situação, tá bem? Agora sim, a gente vai para atividades, tá bom? Tá bem, tudo bem, eu entendo. Vamos lá, vou passar essas questões aqui até a página 166 só, tá bem? A gente faz com calma. Embora as primeiras movimentações do mercantilismo tenham sido fruto das políticas portuguesas e espanholas, a Inglaterra, Holanda e França avançaram e consolidaram as novas práticas de relações comerciais, criando inclusive as primeiras empresas privadas de que se tem notícia na história da humanidade. Pensando nisso, quais as contribuições da Inglaterra para o mercantilismo? Aqui a gente vai falar do comercialismo, tá certo? Da exportação de produtos manufatureiros, tá certo? Da estrutura das primeiras empresas privadas, a Companhia Britânica das Índias Orientais, por exemplo. É isso que a gente vai falar na primeira questão. Posso fazer uma pergunta da prova? O rascunho pode ser de lápis? Pode sim. A prova em definitivo que eu quero de caneta, tá bom? Mas o rascunho pode ser de lápis sim, tá bem? Caneta preta, tá bem? Caneta preta. Segunda questão. Oliver Cromwell foi responsável por duas medidas. Primeiro e segundo ato de navegação. Né? Comente, me diga o que foi, ou que foram, aliás, esses atos de navegação, tá bem? Quando foi instituído e o que no que esses atos consistiam, no que é que esses atos obrigavam, tá bem? Terceira questão. Como vimos, cada nação desenvolveu suas próprias características mercantilistas, visando seu desenvolvimento econômico e sua consolidação política. Como se constituiu o mercantilismo francês? Vimos que foi parecido com o holandês, né? É tanto que estão dentro do mesmo texto. Professor, como deu rascunho? Ele precisa passar para o caderno? Não, Raíssa, só não mande mais digitado, tá bem? Eu quero ver o rascunho feito à mão, tá bom? Não precisa mexer mais nada não, tá certo? Bom, aqui eu estava falando do mercantilismo francês, né? Bem parecido com o holandês. Você só vai me dizer como que ele se constituiu, como se desenvolveu.
né? Sobre que economia, né? Sobre o colbertismo, opa, a indústria manufatureira, pode ser, são boas respostas. Quarta questão. Comente, peraí, só uma pergunta. Até aqui, todo mundo está entendendo? Todo mundo entendeu o que é para fazer aqui nessas 3 questões que eu passei até agora? Sim? Ótimo. Página 165, tá, Riquelme? É verdade, é Rick, página 165, Rick. Dan? Por quê? Sabe o que é que isso significa? Quarta questão. Comente as bases do mercantilismo holandês. A Companhia Holandesa das Índias, né? O que foi essa instituição? Para que ela foi criada? Item B. O Banco de Amsterdã, mesma coisa. Pelo que o Banco de Amsterdã é responsável? Para que ele foi criado? O que é que foi essa instituição? E o colonialismo, né? O que era esse controle político e econômico sobre as colônias, né? Que era um controle político e um controle principalmente econômico. Me diz só no que é que isso se baseava, tá bem? Amanhã, pessoal, eu só vou passar essas 2 páginas, né? 4 questões. Professor, o celular vai descarregar, acho que eu sei da sala. Ok. Eu só vou passar essas 2 páginas porque eu quero que a maioria já tenha feito daqui para amanhã, tá bem? Amanhã é a nossa última aula. Eu acredito que a maioria já pode ter feito. São só 4 questões. Mas amanhã eu vou passar bem mais atividades, tá bem? Porque a gente vai ter uma semana para fazer, né? Então, eu creio que vai dar tempo sim, tá bom? Vamos só fazer mais uma leitura aqui para que a gente tenha conteúdo complementar, tá bom? Amanhã a gente retoma a partir daqui, que a gente vai parar, é claro, e a gente vai passar mais atividades. O Galeão de Manilha, página 166. Os galeões de Manilha são grandes navios comerciais que fizeram parte da expansão da frota naval da Nova Espanha rumo ao Oceano Pacífico. A colonização das Filipinas e a subsequente descoberta da rota marítima que ligou o arquipélago oriental com a América, realizada pelo navegador Urdaneta, seguindo a corrente marinha de Kuroshio, permitiram realizar o antigo sonho dos desbravadores marítimos, de expandir o contato com o mundo asiático para empreender um comércio lucrativo. O sucesso comercial do galeão de Manilha foi usar a prata mexicana, que teve grande valor na Ásia, visto que a necessidade por esse metal era mais favorável em relação ao ouro. Digamos que na Ásia a prata era mais escassa do que na Europa. Isso permitiu comprar quase todos os itens luxuosos feitos no continente asiático a um preço muito barato e depois vendê-los na América do Norte e na Europa com uma imensa margem de lucro. Bom, a gente tem 4 minutos ainda. Sempre soube, é? Bom, embora tenhamos 4 minutos ainda, eu vou perguntar mais uma vez. Todo mundo
Entendeu, né? A atividade que é para fazer? Pouquinha, também bem pouquinha. Só para a gente fazer até amanhã. E amanhã a gente vai fazer, tá bem? As páginas 167, 168, 169, 170, 171, até a 173, tá bem? Mas, professor, é coisa demais, tem misericórdia. Mas isso vai ficar para a próxima semana, tá bem? Eu vou passar na terça para vocês me entregarem na segunda-feira. Então, vai dar tempo, né? Eu creio que vai dar bastante tempo de resolver essa questão. Essas questões, aliás. Tudo bem, Raíssa? Você entendeu as atividades que eu passei? Ó, página 165 e 167. Aliás, página 165 e 166. Tudo ok, sem nenhuma dúvida, né? Bom, então eu vou encerrar por aqui, tá bem? É porque não dá para começar a aula de amanhã por hoje. Então é isso, um abraço todo mundo, tá certo? Até amanhã. E não fiquem ansiosos não com as notas, tá bem? Fiquem calmos e tranquilos. Vai dar tudo certo. Até mais, meus queridos. Tchauzinho.